Olá, sejam bem-vindos. É um prazer ter essa oportunidade aqui para estar falando com vocês, explicar um pouquinho sobre o que eu mais faço, né? Sobre as aulas ICAO e como funciona a prova. Gente, é um prazer recebê-los mais uma vez. Eu sou a teacher Ana Paula, tá? Sou professora há 24 anos, professora de inglês. Sempre ministrei aulas aqui na cidade de Itápolis. E iniciei com os pilotos há um tempo já, mais ou menos uns 16 ou 17 anos atrás. Iniciei aqui na EJ também, ministrando aulas para instrutores. Então, a prova ICAO no Brasil é a SDEA, ou Santos Dumont English Assessment. Ela foi idealizada exatamente para pilotos brasileiros, né? Então, assim, em certos países elas têm uma diferença, são um pouquinho diferentes, mas elas estão sempre avaliando as mesmas habilidades, tá? Habilidade de comunicação e entendimento. Aqui os exercícios são baseados em situações de rotina e de não rotina. Ah, mas o ICAO não fala só de problemas, a gente não tem que explicar só os problemas? Não. Algumas provas elas querem saber se vocês conseguem se comunicar na rotina da aviação também. Por exemplo, vocês vão se tornar pilotos, talvez, de empresa aérea, né? E aí vocês vão ter que se explicar e, enfim, se comunicar dentro da rotina também, tá? Não é só falando sobre problemas. Então, a prova é isso. A English Assessment é uma avaliação que vai avaliar o seu nível de inglês mediante as situações de rotina e não rotina no cotidiano de vocês, nos voos, ok? Aqui seria um mock test, na verdade, um exemplo da prova, tá? Que a ANAC mesmo disponibiliza para vocês terem um contato, saberem como é que ela vai ser aplicada, enfim, os exercícios que, porventura, vão ser trazidos, o que vocês têm que fazer e tudo mais, tá bom? Eu trouxe a capinha e eu vou trazer também o mock test e a gente vai passar parte por parte para vocês conhecerem e vou dando dicas para vocês também, tá? Do que vocês precisam fazer para poder interagir melhor com a prova ali, ok? Quando vocês forem fazer a prova, a avaliadora, na verdade, ou os avaliadores, né? Porque existem 2 avaliadores que vão soltar a nota para vocês. Então, esses avaliadores, um é da parte técnica, né? Ele é um piloto experiente, ou até mesmo um controlador de voo, dependendo do credenciamento dele aí. E a outra avaliadora ou avaliador que vai interagir com vocês, ele tem a experiência linguística. Então, ele sabe inglês, ele ministrou inglês por algum tempo, ele tem um conhecimento até aeronáutico, mas não é um conhecimento tão elevado quanto o piloto diante das situações que ele já viveu, a experiência que ele tem. Okay? Então, eles vão trabalhar em conjunto aí, tá bom? A parte 1 da prova, na verdade, ela mostra algumas perguntinhas. Então, os modelos antigos eram chamados de warm-up, né? Que vocês interagiam com a avaliadora, respondendo perguntinhas. Essas perguntas são relacionadas ao Aviation Topics. O que são esses Aviation Topics? Os Aviation Topics são os tópicos relacionados à sua experiência na aviação, né? E também algumas perguntinhas técnicas. Essas perguntas técnicas que seguem, elas não são perguntas tão relacionadas ao início da aviação assim, que vocês passam. Existem perguntas até sobre aeronaves maiores, aeronaves de linhas aéreas, né? Mas aí, teacher, eu tenho que ter conhecimento sobre essas aeronaves para poder dar a resposta na prova? Tenho que estudar até isso também agora? Antes de voar, né? Um Boeing ou um Airbus, eu tenho que ter essa experiência? Não, tá? Então, vocês vão responder de acordo com o que vocês sabem aqui, que vocês vêm aprendendo nos voos, ok? As aeronaves que vocês estão voando, se vocês estão voando um Seneca, se vocês estão voando Cessna. Então, vocês vão responder de acordo com isso. Porém, nas aulas, nos cursos, tal, que vocês vão passar, tudo vai ser passado para vocês, tá? Então, vocês vão ter conteúdo suficiente para poder dar uma resposta até mais completa, mesmo não passando pela experiência da linha aérea ainda, tá bom? Então, aqui, olha, vocês têm algumas perguntinhas, né? Essa parte ela abrange pelo menos umas 3 perguntinhas, tá? Essas perguntinhas relacionadas a uma emergência, ok? When do pilots need to perform an emergency landing? Outra,
mais sobre experiência. How was your experience of training to become a pilot? What will aviation be like in 10 years, in your opinion? Então, no futuro. Então, presente, passado e futuro. Essas perguntinhas vão praticamente trabalhar isso. Sobre o quê? Sobre a sua experiência, estudo e a sua opinião sobre a aviação no geral no futuro. Ok? E aí eles seguem também com algumas outras perguntinhas, que elas são chamadas de follow-up. Tá ok? Essas perguntinhas follow-up são perguntas que são usadas para poder extrair um pouco mais de conteúdo de vocês. Tá? Então, na verdade, elas são usadas às vezes e outras vezes não. Tudo depende. Se vocês derem uma resposta informativa, ela é separada. Eles não usam. Agora, se vocês não dão uma resposta informativa, o que acontece? Vocês têm que falar mais. Então, o avaliador vai explorar e vai tentar saber qual é o nível de inglês que vocês têm real. Se é nível 4, se é nível 3, se é nível 5. Tá ok? Então, essa é a primeira parte da prova, que faz com que vocês interajam um pouco mais com a avaliadora. Tá bom? A avaliadora ela só faz as perguntas, ou o avaliador, tanto faz, e ele só está ali ouvindo, gravando tudo, ok? Para depois dar uma corrigida ali e poder soltar o resultado para vocês. Tá ok? Tudo entendido por aqui? Sim? Então, vamos lá. Ó. Parte 2 da prova, rapidinho, ela é chamada de Interacting as a Pilot. Por que Interacting as a Pilot? Essa parte da prova, eu costumo dizer que é uma parte que mostra mais a vivência que vocês terão no voo. Comunicação com o controlador, né? Pelo menos são exemplos aí, onde vocês terão que fazer o cotejamento da fraseologia, vocês terão que se comunicar e, na verdade, aqui nesse exercício vocês vão voar uma aeronave com o call sign ENEC 123 e vão se comunicar ali voando uma aeronave de passageiros, enfim, de linha aérea aqui no Brasil, tá? E aí eles colocam exercícios baseados em aeroportos diferentes no mundo, tá? Então, tem aeroportos que eles colocam aqui as operações dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, entendeu? Então, nessa comunicação, vocês vão ter que resolver mal-entendido e confirmar situações. Como que é isso, né? O controlador sempre vai entender alguma coisa errada. Quando vocês informarem algum problema para ele, que vocês vão ter que informar problema. São 5 exercícios que vocês vão ter que informar um problema acontecendo em voo, no solo, durante as operações. E esse controlador, 3 vezes, pelo menos, ou 3 exercícios, ele não vai entender o que vocês disseram. Ou, pelo menos, vai entender totalmente o contrário. Por exemplo, vocês vão informar uma pane hidráulica, um vazamento hidráulico. O controlador de voo vai entender que você tem um pneu furado. E não tem nada a ver as palavras em inglês. É hydraulic failure e burst tire. Nada a ver. Okay? Então, existem exercícios que até vão apresentar algum vocabulário mais parecido, né? Como o caso da confusão do windshield, cracked windshield com wind shear. Mais ou menos isso. Também é um exercício interessante. Que mostram palavras parecidas em pronúncia, para confundir vocês, né? Os áudios, muitas vezes, são áudios claros na prova, só que, ultimamente, eles andam dando uma mudadinha ali. Como? Acelerando um pouquinho, né? O speaking sai um pouquinho mais acelerado, e assim por diante. Então, com certeza, quando vocês forem prestar o ICAO, já vai ter algumas mudançazinhas ali acontecendo. Como os meus alunos aqui vão prestar em breve, são pontos pequenos, mas a gente vai se informando sempre, vai passando para vocês. Tá? Como que vocês interagem como piloto? Como que é feito isso aí, né, na prova? É com o examinador? Ele fala comigo ali e tal? Na verdade, a examinadora que vai interagir com vocês, ela vai colocar um áudio. Ela vai ler a situação, falar em qual aeroporto vocês estão operando, voando e tudo mais. Ela coloca o áudio e vocês fazem o readback desse áudio, o cotejamento. Tá? E aí, então, ela vai dar o problema para vocês, vai soltar. Não, agora você tem um problema, tal. Now you have a hydraulic failure, and you have to inform the controller, okay? Request the necessary assistance, say your intentions. Então, eles vão dizendo tudo isso para vocês anotarem ali. Vocês podem anotar, tem um papel e caneta, tá? E aí vocês vão falando todo o conteúdo para o controlador fictício.
Aí ela vai lá e coloca o áudio do controlador respondendo vocês. Ok? Mais ou menos assim. Ó. Vou mostrar aqui para vocês o que está escrito aqui. Depois eu vou colocar um áudiozinho, tá? Olha, essa é a parte que o controlador vai falar, tá bom? Enact 1, 2, 3, maintain runway heading, climb to 7,000, squawk 4437, contact Miami departure on frequency 122.4. Ok? Então, eles vão ler isso aqui, vocês vão ouvir, vocês podem ouvir novamente se quiserem. Aí tem o problema, que a avaliadora vai falar para vocês. Your altimeter, now your main altimeter and the standby one are showing different indications, and you decided to maintain current altitude. Call Miami departure to report the situation and say your intentions. Então, aí vocês vão ter que informar esse problema com o altímetro, dizer umas intenções, por exemplo, se vocês querem continuar, o que vocês vão solicitar para o controlador, né? E aí, então, o controlador vai responder de novo com outro áudio. Okay? E aí, nesse áudio, às vezes vai ter um mal-entendido. Vamos ver esse aqui. Enact 1, 2, 3, maintain present altitude, there's no traffic on the sector, confirm you have unreliable altimeter indications. Praticamente, aqui a sugestão é affirm. Okay? Ou seja, vocês têm um problema com altimeter indications. Okay? Então, vocês confirmam e depois respondem uma perguntinha que ela faz aqui embaixo, que é o fechamento do exercício. Isso são feitas 5 vezes. Tá bom? Então, é a forma mais real ali que vocês têm do voo para poder interagir. É um exercício que pontua muito, muito valioso. Ele tem uma pontuação mais alta ali. Mas isso não indica que, por exemplo, teacher, e se eu for um pouquinho mal nas minhas respostas às perguntas? Né? E se eu der uma resposta mais simples, ou se eu cometer alguns erros gramaticais, e for muito bem nessa parte 2? Dá para eu fechar com 4, por exemplo, ou seja 5? Não. Tem que pontuar um pouco ao longo de toda a prova. Então, é feita uma média ali, mas assim, não é uma média que, se vocês tirarem uma nota mais baixa, vocês vão ficar com 4 ou 5. Não. Vocês têm que tirar uma nota equilibrada em todas as habilidades para poder manter alinhado aí o nível 4, 5 ou 6. Tá bom? Então, é muito importante. Essa parte é muito importante, mas ao longo de toda a prova também. Tá? Então, e assim segue, né? Os exercícios, são 5 exercícios que eles vão passando bem rápidos, tem que interagir bem rápido ali com a examinadora. Detalhe que o exercício 4 e 5, quando ela lê para vocês o problema que vocês têm que informar para o avaliador, controlador, desculpa, ela mostra uma foto na tela do computador. E aí vocês têm que distinguir o que é que essa foto está querendo dizer, tá? Então, qual que é o significado dela ali? Vocês vão falar o problema que a foto está mostrando. E aí, então, ela coloca o áudio do controlador de voo interagindo com vocês de novo. Tá bom? É o que muda o exercício 4 e 5 só. Tá ok? Bom, vamos lá. No final de cada etapa, de cada parte da prova, né, eles vão fechando dizendo "This is the end of part number 1, this is the end of part number 2". E aí vocês vão fazendo as anotações. A parte 3 é sobre unexpected situations. Vocês não... Só um minuto. Vocês não vão mais ser os pilotos da situação. Vocês vão ouvir um piloto e um controlador se comunicando diante de uma situação de não rotina, né? Ou emergência, ou inesperada. Alguma situação diferente acontecendo. Desde um cachorro solto atravessando a pista, até uma pane mais séria ali, ou fogo a bordo. Tá? Então, geralmente, são 3 exercícios, são 3 diálogos. Geralmente, esses 3 diálogos sempre trazem uma emergência, geralmente, não são todas as vezes. Ou uma situação mais crítica, e as outras situações mais leves, vamos dizer assim. Sem ser muita emergência misturada. Porém, hoje, não é mais o avaliador que vai escolher a prova de vocês. Então, é o sistema que vai escolhendo os exercícios. Então, pode ser que seja misturado. Pode ser que vocês tenham, por exemplo, uma situação de emergência, 2 situações de emergência, 3 situações de emergência, para comparar. Né? Depois, no final, que vocês ouvirem esses diálogos, que vocês terão que contar tudo que vocês entenderam para o avaliador, usando uma gramática
bem estruturada, pronúncia correta, uma proficiência linguística ali equivalente ao nível 4, 5 ou 6, né, para poder passar na prova. Depois a avaliadora vai pedir para vocês compararem essas 3 situações. Então, para comparar essas 3 situações, aí vocês vão ter que usar o vocabulário específico e trazer um pouco de conhecimento também daquilo ali. Quais são as consequências daquela emergência? Qual é o problema que aquela emergência pode causar ao longo do voo? Ok? Então, assim, tem bastante informação para vocês trazerem nessa parte. Tá? É uma das partes assim mais extensas da prova, porém, se vocês pegarem no treinamento mesmo como que vocês têm que fazer, se torna super fácil. Para finalizar a parte 3, né, eu já havia mencionado, vocês vão ter que comparar as 3 situações depois, dizer qual que é a mais difícil, enfim, e tudo mais. É uma parte mais chatinha ali para trabalhar, mas depois vocês pegam o formato e conseguem se dar muito bem com ela. Final da parte 3, vai para a parte 4, que é a última parte. Então, são 4 partes da prova. Gente, eu esqueci de dizer, tem água disponível aí para vocês, tá? O Anderson pediu para eu avisar, desculpa. Agora que eu me lembrei, tem água disponível aí para vocês, caso vocês tenham sede ali. Então, vamos lá, voltando para 4. É a Picture Description and Discussion. Então, vocês descreveriam o que vocês estão vendo e o que aconteceu, está acontecendo, na verdade, né? Porque o que eu ensino vocês é o seguinte: descrever a foto que está acontecendo, o que está vendo, o que está acontecendo. Depois, a avaliadora vai trazer mais perguntas para vocês. Ok? Então, assim, mas eu posso já dizer o que aconteceu, o que causou esse problema, tal, quando for descrever uma foto? Espera. Porque ela vai perguntar para você, what happened before the picture was taken? O que aconteceu antes da foto ser tirada? Aí vocês podem falar que possivelmente foi um FOD, né? I don't know, maybe a hard landing, talvez um pouso duro ali, né? Or overheating, um superaquecimento, ok? Oi? Overweight landing, exato. Um wind shear aí que meio deu uma balançada a mais na aeronave aí, não teve jeito, ok? Então, tem várias coisas que vocês podem falar. Então, vocês esperam para descrever a foto. Um dos erros maiores é pegar a foto na prova e descrever ela inteira, dizendo objetos, e aí depois já falar o que aconteceu. Aí a avaliadora vai vir com a mesma pergunta, porque ela precisa seguir o script, né? E aí vocês vão ter que falar tudo de novo. Então, aguardem. Descrevam o que vocês estão vendo o que está acontecendo. Geralmente, uma foto sempre tem alguém fazendo algo, olhando, inspecionando, analisando, prestando socorro, entendeu? Então, existem vários tipos de fotos que dá para trabalhar bastante o vocabulário. Tá bom? É bem divididinho. Depois que vocês descrevem a foto, ela pergunta o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois, vocês têm que usar a imaginação e aplicar o vocabulário específico. Por isso, o vocabulário específico é primordial na hora de vocês descreverem uma foto ou explicar um exercício de listening ou até um problema. Tá ok? Aqui existem algumas perguntinhas específicas sobre o que o problema está mostrando, né? Ela vai perguntar exatamente isso. How dangerous can a burst tire be during aircraft operations? Quem que entendeu essa pergunta aqui? Conseguem traduzir, dizer o que está falando? Isso, um pneu, né? During aircraft operations, na verdade, pode ser no pouso ou na decolagem, né? Aí que ele está dizendo. Tá. Essa perguntinha de baixo, bem observado, é uma perguntinha follow-up. Caso vocês não entendam a primeira, a avaliadora pode fazer uma outra pergunta esclarecendo a primeira, só vocês solicitarem. Tá? Então, would you clarify the question, please? Aí ela vai fazer a pergunta de baixo. Vocês têm essa chance também, tá? Mas quem não, por exemplo, quem está treinando, estudando bastante, eu falo inglês ali até que avançado ou quase um avançado, aí não pode ficar pedindo para esclarecer. Tem que entender a primeira. Então, geralmente, é assim, na parte 4, sempre vai ter uma perguntinha um pouco mais difícil, né? Então, reserve que possivelmente vocês podem até pedir para esclarecer. Mas vocês podem pedir para repetir
os áudios da parte 2, todos eles, a segunda vez, que vocês vão manter o nível 4 ali. Agora, pedir para repetir todas as perguntas, aí começa a cair um pouco o seu nível de compreensão. Então, a nota de compreensão cai um pouco. Pedindo para esclarecer, então, pior ainda. Okay? Então, é mais na emergência. Tá bom? Mas não tem um limite a pedir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que não pode acontecer é a prova inteira. Tá? Então, por exemplo, uma pergunta na parte 4, uma pergunta na parte 1. Você pode até pedir para esclarecer, está dentro do nível 4 ainda se você interagiu de acordo, né, com os conformes e conseguiu a pontuação positiva necessária. Tá? Os áudios é assim, eles são colocados e a avaliadora ela espera que você conseguiu fazer as suas anotações quase que imediato. Então, geralmente, uns 3 segundos até 5 segundos após o término do áudio, ela consegue esperar. Né? Aí, depois, ela já vai solicitar. Would you interact as a pilot, please? Ou seja, ela já está chamando você para interagir, né? Para trazer resposta. Então, é primordial que vocês aprendam a fazer abreviações. Uma das etapas mais difíceis e desafiadoras são as abreviações, não são, João? Não são, Léo? Então, vocês têm que aprender, além de saber inglês, entender, aprender os níveis, os termos técnicos, vocês precisam aprender também a anotar tudo isso da fraseologia em formas abreviadas para vocês fazerem a leitura, cotejar e explicar problemas. Então, tem que treinar isso também. Tá bom? Mas tem que fazer bem rápido. Geralmente, ela espera uns 3 ou 5 segundos após o término do áudio. Tá ok? Então, escrever palavras é meio difícil. Vocês acabam inventando abreviações. Tá bom? Bom, aqui existe a pergunta 4, né? A pergunta 5, que é também sobre alguma coisa que a foto está mostrando. E o statement. O que é um statement? É uma frase, uma ideia colocada ali, que vocês têm que concordar ou discordar com isso. Okay? Então, como assim? Eu preciso falar muito, preciso falar pouco? Aqui é uma boa oportunidade de vocês falarem bem, falarem bastante. Né? Concordando ou discordando, vocês têm que trazer opinião e embasar essa opinião. Né? Dizer o porquê, trazer informação específica sobre. Esse statement provavelmente vai estar falando do que a foto tentou mostrar. Anomalies during takeoff rolls, such as underinflated tire, might cause instability and, therefore, a takeoff rejection. Então, aqui eles estão falando exatamente do dano no pneu. Okay? O que pode acontecer. Vai? Então, aí vocês vão dizer, I agree, I disagree, explain why. Okay? Embasar um pouco ali a explicação de vocês relacionada àquele tema. Normalmente são temas relacionados a problemas, como eu havia explicado, mas também tem algo relacionado à rotina, à segurança de voo e tudo mais. Ok? Então, aí seria o término da prova. Tá? Então, vamos lá. O objetivo da prova ICAO, né? Eu esmiucei ela ali, trouxe os pontos importantes ali dela, tá? Mas tem bastante coisa para ver também. Eu dei um geralzão aí para vocês conhecerem um pouco mais sobre ela. Então, vamos lá. Objetivo. Informar a ANAC o resultado do exame de proficiência linguística necessário para o cumprimento do requisito estabelecido pelo RBAC 61. Okay? E oferecer as evidências que embasam... Deixa eu só voltar lá, perdão. As evidências que eles têm que passar ali para a ANAC, as evidências positivas e negativas que eles concluíram na prova de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A SDEA. Então, ela avalia 6 descritores da capacidade linguística dos pilotos. Quais são esses 6 descritores? Como eu havia mencionado no geral ali, pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interação. Pronúncia é aquilo que eu expliquei, com a dúvida do... Acho que foi Fernando, desculpa, eu sou péssima em nomes, mas acho que é isso, né? Então, a pronúncia ela não deve ser influenciada pelo sotaque regional, tá? Mas é quase que impossível aqui para a gente. Então, a gente tenta fazer uma força ali para poder equilibrar o sotaque. Bom, vamos lá. Voltando aqui rapidinho, a estrutura é a gramática, tá? Vocabulário específico aeronáutico ou não,
tá bom? Se vocês tiverem uma variedade de vocabulário que não seja aeronáutico, mas que dê para substituir em certas situações, que não são sempre todas, pode. A fluência, ela é medida, ela é avaliada, na verdade, de acordo com a sua capacidade de construir as frases, trazer os conectores e o vocabulário específico. Então, vocês vão adquirindo fluência e vocês vão conseguindo demonstrar lá. A compreensão também tem que ser nível 4, 5 ou 6, quando vocês conseguem compreender algo muito específico. Detalhes, vários detalhes ou todos os detalhes possíveis que aquele exercício está trazendo, principalmente os exercícios de listening. E ela entra também naquela dúvida que vocês tinham de pedir para repetir a pergunta, né? Então, quanto menos vocês pedirem para repetir, melhor a compreensão de vocês, tá bom? E a interação. A interação, na verdade, é o conteúdo da informação que vocês trazem, tá bom? Se vocês estão trazendo resposta informativa, se vocês estão trazendo essa informação equivalente à pergunta ou não, tá ok? Então, essas são as habilidades que têm que ser avaliadas. E as notas vão de 1 a 6, na verdade, né? Mas a nota que sai mesmo, que mostra que vocês passaram, estão aptos para fazer os voos internacionais, é de 4 a 6, ok? E a menor nota é a final. Ou seja, se vocês conseguiram ali nas 6 habilidades, nota 4, algumas 4, uma 5 e uma 3, infelizmente fica com a nota 3. Tá? Ou seja, não passou na prova, aí tem que tentar novamente, estudar mais um pouco. Tá? O foco da prova ICAO é fazer com que vocês entendam a importância de se comunicar com clareza, de ter a linguagem objetiva e clara ali na hora de vocês informarem um problema ou esclarecer. Okay? Também entender um pouco do vocabulário técnico aeronáutico solicitado. O que mais? Fazer com que vocês interajam de uma forma que não causam mais mal-entendido, e sim que esclareçam situações ou que sejam bem claros. Falando fluente ou falando básico, dentro do nível 4, é fundamental. Okay? O foco das emergências também. Então, quando vocês se deparam com alguma emergência, vocês vão falar assim, olha, na emergência, meu bem, tem o Squawk Code ali e manda a bala na descida, né? Não é verdade? Então, ninguém vai ficar falando muito ou explicando muito, né? Então, isso é assim, é fato. Só que, se vocês precisarem explicar alguma coisa específica, vocês têm que ter isso aí na ponta da língua, contando com o nervosismo do momento, com toda a carga que vocês têm de trabalho no cockpit, né, com toda a situação que vocês estejam vivenciando ali, e ainda se comunicar de uma forma clara, pelo menos passar o problema ali e poder resolver. Muitíssimo obrigada, EJ, por essa oportunidade, tá bom? Espero que tenham mais oportunidades. Espero ver vocês ali em breve em treinamentos, ou bem-sucedidos ali, iniciando uma empresa aérea, tá? Ou o que vocês desejarem, claro que não só a empresa aérea, mas, enfim, aviação executiva, aviação geral, fazendo talvez o que vocês mais amam, que é voar. Ok? Profissão esplendorosa, muito linda, e sou muito feliz ali por participar do sucesso de vocês, ok? Ou de ver vocês, com certeza, conseguindo, obtendo sucesso, tá bom? Foi um prazer enorme, meu muito obrigado, e até breve.